Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente, meu nome é Fernando, né? Se você veio no meu Instagram, você sabe meu nome, eu acho. E eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu quis. Eu queria comentar um pouco sobre o assunto de livros. E se você clicou para assistir, primeiramente, muito obrigado por vir aqui. E eu acho que eu devo ter feito alguma coisa no meu Instagram falando sobre um apanhado geral, porque eu tô gravando esse vídeo antes do story, inclusive. Mas se eu não coloquei nada ainda, eu vou colocar, enfim. É, eu sou um apaixonado por literatura, assim, eu adoro ler livros. Eu tenho uma bibliotequinha aqui, não tá dando pra ver, só tá dando pra ver a parte de baixo dela, mas eu tenho aqui coisa, tem uma coisa aqui em cima, desse lado também, aqui tem uma estante cheia de livros. E ano passado eu decidi voltar a ter o hábito da leitura quase que constante. Então eu decidi postar todos os livros que eu lia durante o ano, com uma notazinha que não serve para nada, para tudo, para ninguém, então só para saber se eu gostei ou não. E talvez um pequeno comentário sobre os livros, e eu continuei fazendo isso em 2025. Né? Em 2024 eu fechei a marca de 30 livros. Confesso que o último livro que eu li foi A Esperança, né? Jogos Vorazes da Esperança. Eu terminei ele dia 31 de dezembro, um pouco corrido. Eu peguei umas 4 horas diretas para ler o final dele para terminar. Eu me recusava a terminar o ano com 29 livros, então li esse 30º um pouco rápido demais, mas eu lembro das coisas. Talvez. Talvez eu lembre o que aconteceu. Mas quando virou o ano eu falei assim, poxa, não quero criar uma competição, mas eu acabei criando uma competição comigo mesmo. Eu falei, pô, quero tentar ler mais de 30 livros em 2025. Até coloquei no Stories bem no início do ano, em janeiro. Eu falei, uma meta não oficial é 30 livros. E depois eu falei comigo mesmo, vou tentar ler 3 livros por mês. Né? Eu participo do Clube do Livro FN, então eu falei, vou tentar ler 3 livros por mês. Um livro do clube, um livro da Agatha Christie, que eu comprei a coleção Arco-Íris da HarperCollins, e um livro qualquer. Então, são 12 meses com 3 livros, a gente faz uma matemática aí, e me dariam 36 livros durante um ano, essa é a minha meta. E, bom, já devo ter postado story, mas talvez não, mas eu vou falar de qualquer jeito. Hoje, dia 27, que é o dia que eu tô gravando, dia 27 de maio, eu terminei de ler, aqui, tem uma pilhazinha, Hamlet. Ser ou não ser, essa é a questão. Esse crânio aqui é do bobo da corte, que eu esqueci o nome. Não vou procurar, mas enfim. Acabei de ler Hamlet hoje no ônibus. E Hamlet foi o meu 36º livro do ano. Então, em maio, menos de metade do ano, eu consegui bater essa minha meta não oficial, mas oficial para mim. Não tô aqui para me gabar nem nada, às vezes eu tenho muito tempo livre, e às vezes eu negligencio coisas para ler. Então, eu também leio um pouco rápido, né? Tenho talvez essa habilidade. Mas então, como eu bati essa meta, isso quer dizer que eu não vou ler mais nenhum livro esse ano, brincadeira, mas eu quis trazer, falar um pouco, algumas coisas que eu vi, que eu li, que eu tive algumas impressões sobre alguns livros desse ano até agora. Então, acho que eu já falei de Hamlet, não tem muito o que falar. Enfim, Shakespeare é brilhante e Hamlet tá aí. Tem que ler. Li outra peça dele também, vou comentar sobre isso. Mas, vamos lá. Eu tenho postado todos os livros que eu li, mas eu vou mostrar aqui. Eu mantenho um quadro com todos os livros que eu li este ano. Então, tem aqui livros 2025, eu botei esse 0 a 5 porque é a nota que eu estou dando para eles. E aqui eu gosto de botar os meus semestres da faculdade, enfim. Estou no 5º semestre de matemática, caso alguém perguntar. Então tem aqui, eles estão basicamente na ordem de leitura, alguns estão, sei lá, tem alguns que estão trocados um por outro, porque eu lia dois livros ao mesmo tempo, mas então terminava um primeiro antes do outro. Então temos aqui alguns livros alcançaram a nota máxima nessa minha escala. Temos, por exemplo, Azul é a Cor Mais Quente, Suicidas, que eu botei nota 12, Tudo é Rio,
Heartstopper, volume 1, Velhos Demais para Morrer, A Natureza da Mordida tem até um coraçãozinho, A Hora da Estrela, vamos colocar o fim também, 4,95, a gente arredonda, A Visita Cruel do Tempo, Puro, Véspera, mais um livro de contos da Carla Madeira, todos os livros da Carla Madeira eu botei 5, O Sol é para Todos também, e por último Hamlet, que é, enfim, se eu não der 5 para Hamlet, eu também tô de sacanagem. E aqui eu coloquei os 36 de 36 no dia 27 do 5, 27 de maio. Então eu tenho esse quadrinho aqui para me guiar. Agora eu tenho um outro quadro ali que eu coloco todas as leituras, assim, ele vai completar. Esse quadro vai ficar aqui até o final do ano, assim, não vou apagar nem nada. Vou colocar os 36. E eu tenho um outro quadro ali que eu deixo, vou anotar o resto também. Então, eu queria falar de alguns livros por aqui. Eu tenho uma pilhazinha. Não sei se vai dar pra mostrar uma pilhazinha. Livros que eu vou dar uma comentada neles. E vamos lá. Como eu comentei no início do vídeo, eu participo de um clube do livro, o Clube do Livro FM, o clube do livro que o Felipe Neto propôs a fazer. E esse ano a gente leu 5 livros. Óbvio, né, a gente está em maio, 5 livros e temos o 6º livro já programado. Então, queria mostrar os títulos que a gente leu, mostrando a ordem. O primeiro deles foi Solitária, da Eliana Alves Cruz. É uma história de uma empregada doméstica. Eu acho que esse é o nome que a gente pode falar, mas é uma história sobre uma empregada doméstica que trabalha, basicamente mora num dos apartamentos mais tops, uma família mais rica no Brasil. Ela não coloca um local específico, um estado específico, que pode acontecer em qualquer lugar. Eu vou comentar um pouco mais sobre os livros depois, mas enfim, primeiro foi Solitária, que é um livro muito impactante. Depois foi A Cabeça do Santo. Aqui temos um romance, uma ficção, realismo, realismo fantástico, lembrei. Realismo fantástico, A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli. É um livro muito leve e muito divertido de ler. Conta sobre a história de um cara que tem que fazer meio que uma procissãozinha e ele consegue escutar vozes na cabeça de Santo Antônio, essa cabeça real, inclusive, é uma história bem legal. Depois nós lemos Velhos Demais para Morrer, uma distopia brasileira também. Todos esses livros aqui que eu estou falando são brasileiros, inclusive. Velhos Demais para Morrer é uma distopia no futuro, no Brasil, futuro distante, o ano de 2082, tem que ir pra cá. Ano de 2082, onde a idade é o que conta, né? Se você é idoso, mais de 65 anos, você já não vale nada para o Estado, e enfim, é uma distopia um pouco pesada em alguns pontos, mas é um livro muito bom. Depois, acho que um dos melhores livros que eu li esse ano, e um dos mais impactantes, com apenas 96 páginas, que é Não Dá Pra Ler. Será que eu consigo? Se eu desligar a luz, não vai dar pra... Aqui, ó. Puro, da Nara Vidal, que tem uma das capas mais bonitas também. Ela é toda branca com um relevinho aqui. Conta a história de uma cidadezinha fictícia no interior de Minas Gerais, nos anos 30, e essa cidade quer implementar uma das práticas mais absurdas que a ciência um dia já cogitou levar à frente, que é a da eugenia, e tentar tornar essa cidade a mais pura possível, livrando é uma palavra forte, né? Tentando erradicar também não é uma palavra legal, tentando se livrar mesmo das impurezas da raça humana, que alguém falou que seriam tais características. E o livro deste mês é Nihonjin, não sei se estou falando errado, japonês, que significa japonês, inclusive. É um livro, uma história que fala sobre a imigração de uma família japonesa. Se eu não me engano, é uma família fictícia, mas que ela representa o geral, né? Você tem uma metonímia, não sei. Você tem a maioria dos japoneses, imigrantes japoneses no início do século XX, século XX, no Brasil, quando eles saíam do Japão, vinham para as fazendas de café. Aqui, toda essa história de uma família japonesa
que é contada de uma forma brilhante. Esse livro aqui é muito, muito bom. Então, esses são os livros do clube que a gente leu até hoje, até agora, nesse ano, no caso. E são livros muito diversos e muito legais, inclusive. Então, esse é um apanhado. No primeiro momento eu queria falar sobre os livros do clube, e agora eu quero trazer algumas estatísticas se o meu computador ligar. Isso. Bom, as estatísticas que eu trouxeram são 3. 36 livros no total, e uma coisa que eu gostei bastante, desses 36 livros que eu li, 26 deles foram escritos por mulheres. E eu acho isso uma estatística muito boa, e eu estava tentando trazer mais desse tipo para mim. Por quê? Vamos lá. Enfim, acho que não preciso comentar muito, mas historicamente a gente sabe que as mulheres foram subjugadas nessa sociedade que é abertamente machista e tudo mais, e na literatura também tem essa diferença, né? A gente coloca muitos autores, homens como, sei lá, gênios, não sei o quê, papapá, e a gente acaba esquecendo um pouco das autoras mulheres que também não estão correndo nada por trás, estão às vezes bem passando na frente, inclusive. E, assim, antes de eu começar a me interessar por literatura, os livros que eu li, a maioria deles eram escritos por homens, e quando eu comecei também, os livros que eu tinha aqui eram, na maioria, escritos por homens também. Então, eu queria trazer um pouco mais de mulheres que escrevem, né? E por que isso? Por conta de uma... Acho que fazer isso é mais que uma... Eu, como homem, também, é quase que como uma reparação histórica, né? Não fazer, estou fazendo o mínimo, né? Não devo ser tipo, nossa, meu Deus, ele é um herói, está lendo livros escritos por mulheres. Não, eu estou fazendo o mínimo. E assim, e são e a maioria desses livros que eu li, acho que todos esses 20 talvez sejam as maiores notas aqui, talvez tirando Suicidas, que é a maior nota, que foi do livro do Rafael Montes. E o que eu quero trazer com isso? É uma seara, uma área que eu não faço parte, né? Eu sou um homem. E, e eu acho que é muito importante a gente sair da nossa zona de conforto, né? Porque a gente sabe, a maioria das vezes, como um homem vai escrever um livro, e talvez a gente não tenha essa noção, que a gente não procura quando um livro escrito por uma mulher, por exemplo. E, sei lá, eu não sei se eu consegui falar o que eu queria dizer, mas enfim, viva a literatura feminina também. A gente tem autoras muito gigantescas por aí que a gente talvez a maior público não dá tanto valor. Assim, um exemplo, Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, que eu tenho um livro aqui. Muita gente não achava que esse livro poderia ter sido, o livro Frankenstein poderia ter sido escrito por uma mulher. Então eles falaram que não foi ela que escreveu, foi o marido. O marido também era um escritor, acho que era o P.J. Barnum. Esqueci o nome do cara, enfim, não importa. Mas por muito tempo ela usou um pseudônimo, se não me engano, para publicar o livro, e depois ela publicou de fato como Mary Shelley, a autora. Né? E assim, eu trouxe trazendo a própria Mary Shelley com isso, sem ela a gente não teria livros como Drácula. O Frankenstein foi publicado em 1818, na primeira versão, depois acho que 1821 ou 24 por aí, e Drácula do Bram Stoker, autor homem, foi publicado em 1897, né? Ela foi precursora de romances de ficção científica, gótico e por aí vai. Então a gente tem ela, para citar um nome, a gente tem Virginia Woolf, por exemplo, e nomes brasileiras, que brasileiras num cenário enfim, nacional e que deveriam ser mundial. Por exemplo, a gente tem Carla Madeira, atualmente, que para mim ela é a autora mais genial que eu já li. E, bom, só aqui eu tenho
Eliana Cruz, Socorro Racioli, Clarice Lispector, que eu li também, A Hora da Estrela, por aí vai. Então, se você tiver a oportunidade de ler, leia um livro escrito por uma mulher, for change. Vamos lá. Agora eu tenho aqui uma coisinha preta, pequena. Quando abre, tem várias coisas. Um Kindle. Eu li um total de 3 livros no Kindle, desses 36. Eles foram A Tempestade, uma peça de Shakespeare. O que mais? Senhora, um livro clássico brasileiro de José de Alencar. E O Grande Gatsby, um dos clássicos americanos por F. Scott Fitzgerald. Eu não gosto do Kindle. Não gosto. Eu sou muito fã de papel, folha, de folhear o livro, de sentir o cheiro deles. Mas eu ganhei esse Kindle e falei, tem o Prime Reading, tem alguns livros que eu fiquei interessado em ler. Lerei. Eu li aqui, assim, eu nunca tinha experiência. Eu falava que eu não gostava de Kindle porque eu era chato e eu gostava de papel. Eu li, fiz a experiência, li 3 livros aqui e continuo não gostando. Assim, é uma praticidade, uma mão na roda, você carrega um tanto de coisas aqui. Mentira, eu li 4 livros no Kindle. Eu li Noites Brancas de Dostoiévski também. Acabei de abrir aqui e ver. E, enfim, assim, eu não gosto, mas assim, é uma mão na roda e é muito bom. Não é tudo aquilo que eu pensava. E a maior ironia do, sei lá, do mundo é, eu não gosto de Kindle e eu tenho um livro publicado, se você não sabe, eu escrevi um livro que está publicado. Inclusive, eu divergindo, eu tenho ele em físico. A primeira versão está aqui. Apenas uma outra história de amor, por mim. Primeira versão, ela está com vários erros e uma passagem eu tive que mudar também. Mas a ironia é, eu não gosto de Kindle e meu livro está publicado aonde? Exatamente no Kindle. Então a gente tem que ser hipócrita, mas tem que manter na hipocrisia. Né? Então eu comentei sobre isso. Os 4 livros que eu li, A Tempestade, eu li porque eu estava jogando um jogo chamado Life is Strange, a DLC do primeiro, Before the Storm, que tem uma passagem que é uma apresentação de uma peça que é A Tempestade, então eu li para fazer jus ao jogo, que é maravilhoso. A Senhora é um clássico da literatura brasileira, José de Alencar, não sei falar mais, um livro muito bom. Uma leitura difícil, né, rebuscada, é um livro, esse livro é de 1800 e tanto. Mas é um livro muito bom, dos clássicos. Senhora é um livro muito bom, inclusive. Qual foi o outro que eu falei? O Grande Gatsby. Se você tem um filme com o Leonardo DiCaprio e o Tobey Maguire, que... Enfim, não vou entrar muito em detalhes sobre o Grande Gatsby também, mas é um livro muito bom. Assim, o filme, ele é bem fiel ao livro. Então, se você não quiser ler o livro, veja o filme, mas eu recomendaria ler o livro também. Mas o filme é bem fiel. E Leonardo DiCaprio é o Leonardo DiCaprio. E Noites Brancas, o livro de Dostoiévski, que eu acho que é o mais famoso dele, que é um livro curtinho também, bem intenso, bem legal. Gostei bastante de Noites Brancas. Então, vamos passar para o próximo da minha pilha. Sabe o que eu quero falar disso aqui agora? Vamos falar. Suicidas de Rafael Montes. Cara. Já que a gente falou de Suicídio de Rafael Montes, eu acho que um dos primeiros autores, já citei outros autores brasileiros, mas Rafael Montes é um autor brasileiro, contemporâneo nosso, e desses 36 livros, 14 foram de brasileiros, que é uma outra coisa que eu não fazia muito. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro brasileiro, tipo, sei lá, de fato, talvez contos de historinhas e tal. Não, mentira, é óbvio que eu já tinha lido livro brasileiro, mas eu acho que eu nunca peguei para ler mais de 2 antes de agora, com o Clube do Livro e com indicações extras, assim. Então, literatura brasileira é boa demais. Suicidas, qualquer um desses 4 livros aqui, 5, no caso, Carla Madeira, cara, assim, a gente fica falando, livro estrangeiro é bom, é bom, mas a gente tem coisas maravilhosas aqui dentro. Aqui em cima, esses livros, o rosa, tem um livro roxo, um livro em cima, são os outros 3 do Rafael Montes, tem um Jantar Secreto que não tá aqui, então, cara,
Se você quer ler alguma coisa, lê Suicidas. Vamos falar de Suicidas. Esse livro foi o livro de estreia do Rafael Montes, o primeiro livro dele. E o cara já entregou, assim, tudo e mais um pouco. Esse livro aqui é fantástico. Fenomenal. Fenomenal. E ele é visceral, tem ação, tem mistério, tem 3 linhas temporais que se entrelaçam e assim, o final, acho que o final desse livro é um dos finais mais surpreendentes de todos. Assim, quando eu li a última linha, assim, minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, ele na estreia dele ele já fez isso e depois ele conseguiu melhorar fazendo Jantar Secreto. Então, sim, tipo, ele é o único livro que eu dei nota 12, porque esse livro aqui é incrivelmente incrível e tá no meu hall de favoritos com certeza. Tem um outro livro para falar. Deixa eu ver aqui. Bem, na verdade eu vou falar disso aqui. O fim da nossa grandíssima Fernanda Torres. A Fernanda Torres, além de ser uma atriz fenomenal, ela também é uma grande escritora. A Fernanda Torres é incrível. Ela escreveu Fim mais 2 ou 3 livros. E esse daqui conta a história de 5 amigos que estão próximos ao fim da vida. A gente vê a morte de cada um aqui em diversas histórias diferentes, em fluxo de consciência. E por que eu trouxe esse livro Fim, além de ser muito bom, muito impactante? É porque esse livro eu fiz um experimento com ele. Eu quis ver em quanto tempo eu consigo ler um livro de 202 páginas. Um livro de 200 páginas para eu saber minha média, minha velocidade de leitura. Então eu peguei um domingo, sentei na minha cama aqui, 2 horas da tarde, botei um cronômetro e levantei, e só levantei 6 horas. Então o tempo total foram essas 5 horas, mais o tempo líquido que quando eu parava de ler, eu parava o cronômetro, eu consegui ler esse livro em 4 horas e meia, um pouco, então eu tenho um pouco mais de 2 minutos de leitura por página disso aqui. Eu não recomendo fazer isso, você sentar e ler um livro inteiro em um dia, porque eu fiquei destruído. A minha cabeça estava latejando, mas enfim, esse livro é muito bom. Tem livros que a gente faz isso. Tem um livro da Agatha Christie aqui, que é E Não Sobrou Nenhum, que eu fiz isso. Mas eu dei um espaço de tempo maior. Eu comecei de manhã e terminei de noite. Mas, enfim, eu descobri empiricamente qual que é a minha velocidade de leitura para livros com tem uma escrita, assim, a página não é tão grande, a letra é ok. Achei legal, foi um experimento social comigo mesmo que eu fiz. Então vamos lá para o próximo livro que eu quero comentar, A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, vencedora do Prêmio Pulitzer de 2011, 2012. Ela é uma autora americana que ela escreveu um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ela pega a linha do tempo, nossa, assim, tipo, sei lá, não tem nenhuma viagem no tempo, não tem nada tipo de ficção científica, mas ela pega a nossa linha temporal e coloca, são 13 capítulos, 13 ou 14, deixa eu conferir aqui. São 13 capítulos esse livro. Ela pega 13 personagens diferentes entre si e escreve 13 histórias diferentes na mesma linha do tempo e elas se conectam de alguma forma meio ao acaso. Então a gente vê a passagem do tempo de uma forma não linear aqui, ela começa em um ano, depois vai para o futuro, volta para o passado, e todas as coisas se conectam numa história que tem 13 histórias diferentes, né? História, mas cada uma é escrita de uma forma diferente. Assim, um estilo narrativo, uma em terceira pessoa, outra em primeira, tem uma apresentação de slides no capítulo 12 que eu achei fenomenal. E eu comprei o livro que sucede a sequência desse, que é A Casa de Doces, da Jennifer Egan. Quero ler também. Então essa aqui virou uma das minhas autoras favoritas. Eu quero ler tudo dela. Então foi uma recomendação que eu vi no Clube do Livro também, então eu deixo uma recomendação para você também. Próximo que eu quero falar vai ser esse aqui. Agatha Christie, Por que Não Pediram a Evans, com homenagem a Abby, de The Last of Us, aqui com o Taco, que enfim, eu falei no início do vídeo que eu comprei a coleção Arco-Íris da Agatha Christie, com todos os livros lançados pela HarperCollins ainda,
na versão coloridinha, bonitinha assim. A Agatha Christie ela tem 82 livros de mistérios publicados, mais peças e outras coisas. E a HarperCollins está lançando essa coleção. Já lançaram acho que 39 ou 40. Foram 39 ou 40. 40. 40? 40. Lançaram 40 dos livros aqui. E eu li 5 desse ano. E esse aqui foi o que eu mais gostei, foi o mais recente, inclusive, porque não pediram a Evans. Esse livro aqui, cara, muita gente pode comentar que os livros da Agatha Christie são meio repetitivos. Bom, ela encontrou uma fórmula e fez sucesso e deu certo. Então alguns podem parecer um pouco mais fracos, mas esse daqui passa longe disso e é um mistério muito, muito legal, muito envolvente. E assim, você não dá nada por ele. Tipo, no início eu comecei, tipo, putz, que isso tá dando, mas no final, sei lá, nem no final, mas tipo, um pouco depois do que eu falei, nossa, será que vai ser médio? Não, ele escalona e fica muito bom. Agora um próximo é O Sol é para Todos, da Harper Lee, vencedor do prêmio Pulitzer também de literatura. É o livro To Kill a Mockingbird, que conta a história de uma família no Alabama. Alabama. Não, Alabama. No condado de Macomb, na cidade do Alabama, nos anos 1930. Então, sul dos Estados Unidos, a parte, se você estudou a história dos Estados Unidos, a parte escravocrata dos Estados Unidos, né, parte conservadora. Então, esse livro traz a história de uma família, na visão de uma criança, a Scoot, que tem um irmão mais velho, que eu esqueci o nome, que é o Jam. E eles dois são filhos do Atticus, que ele é um advogado. E o Atticus, ele pegou um dos casos principais para defender um homem negro de uma acusação de estupro. Então, assim, nessa sociedade, nesse contexto dos anos 1930, esse cara nem, sei lá, a maioria das pessoas pensa que ele nem deveria ter um julgamento, ele deveria ser enforcado logo de cara, mas o Atticus ele vai lutar para provar a inocência desse cara. E essa história ela tem esse pano de fundo sobre o racismo e tudo mais, só que é trazido de uma forma tão leve e tão incrível, porque é uma mistura, é uma história das crianças brincando e tem esse pano de fundo gigantesco e umas lições de moral muito incríveis. Então, Sol é para Todos é um livro sensacional. E vou trazer o contexto de Sol é para Todos para falar um pouco de uma outra questão. Além do que eu comentei sobre os livros escritos por mulheres, eu acho interessante, eu como um homem branco, que estou em quase todas as classes de privilégio, eu acho muito necessário ler livros fora da minha bolha. Quais são esses livros, por exemplo? Livro Solitário. Eu comentei no início desse vídeo que fala sobre uma empregada doméstica que trabalha numa casa, um apartamento, uma cobertura de luxo. Então, a maioria das histórias da minha bolha, digamos assim, vê essa personagem que, coincidentemente, se chama Eunice. A gente leu esse livro próximo a toda a repercussão do livro de Ainda Estou Aqui, do filme e do livro, com a personagem Eunice Paiva, né? Personagem não, a Eunice Paiva. Então, geralmente, os livros na minha bolha são com essa personagem, a empregada doméstica, jogada às traças, de canto. Ela não tem importância. E, às vezes, ela é talvez a culpada de um crime. Vamos pegar a Agatha Christie. Mas, assim, tem muitos livros que colocam pessoas negras como pessoas más, nesse caso. Então, esse livro foi escrito por uma mulher negra, Eliana Cruz, e esse livro assim é um soco no estômago para uma realidade que eu no caso desconheço, zero, e é uma forma de eu entender um outro ponto de vista sobre isso, e foi a partir da leitura. Então, e tem outros livros que fogem à minha bolha também,
Puro também é um livro que eu comentei que fala sobre racismo e eugenia e foi escrito por uma mulher branca, a mulher mais branca que você pode pensar. Olhos azuis, cabelo loiro, a pele alva, mais branco que eu, nessa iluminação totalmente errada, talvez. E ela achou necessário falar sobre isso e isso é muito importante. Ela também e também não é para tipo deixar, nossa, ela é uma deusa, vamos endeusar ela. Não, ela mesma falou, a Nara Vidal falou, ela tá fazendo uma reparação histórica e talvez tá fazendo, esqueci a palavra. Ela tá fazendo o dever dela. Tipo, não é mais do que a nossa obrigação fazer isso. E a gente pode colocar outros, né? Nihonjin, uma família, falando sobre uma família de imigrantes japoneses. Bom, não sou japonês, não sou imigrante, moro no Brasil. Enfim, é muito interessante e é muito necessário você ler algo fora da sua bolha, porque todos esses livros que vocês lerem, com certeza, vão ser os livros mais impressionantes de todos, assim. Talvez os mais impactantes, mais emocionais, porque foi isso que aconteceu comigo. Então, se você reconhecer a sua bolha, pega um livro fora dela. Simplesmente você for uma pessoa branca. Pega um livro, pega Conceição Evaristo, esse aqui, ó. Um livro que eu vou ler. Olhos d'Água, livro de contos, esse aqui eu vou ler também. Pega Solitária, é um livro extremamente incrível. E depois dessas minhas falas aqui, eu vou fechar. Vou fechar? Não sei. Vou fechar com outro, depois eu faço um outro apanhado geral. Este livro aqui. Carla Madeira, A Natureza da Mordida. Eu nunca marco livros, faço marcações, mas os livros da Carla Madeira são os livros que eu mais destaquei. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui até nem tanto, Véspera nem tanto, mas Tudo é Rio. Tem várias marcaçõezinhas aqui. Cara, acho que muita gente comenta sobre ela. Nossa, Tudo é Rio é incrível, Véspera incrível. E pouca gente fala, pelo menos eu nunca vi, da Natureza da Mordida, justamente o livro do meio. E esse aqui é o meu livro favorito de todos os tempos agora. Ele tá junto com Flores para Algernon. E, sério, ele é o livro que tava com o coraçãozinho na minha placa. O que falar desse livro? A gente tem três personagens principais. A Bia, nome de louca, ela escreve o nome de louca, nome de doida da Emma, personagem Emma. A Olivia, que é uma outra personagem com quem a Bia conversa, e a Teresa, que é a filha da Bia. Então, a Bia era uma psicanalista que passou por um trauma muito grande e acabou enlouquecendo e ela tem alguma perda de memória. Ela encontra essa Olivia num café que ela visita em Belo Horizonte e muito provavelmente na Praça da Liberdade, próxima a ela lá. E ela, Olivia, fica contando todos os dias, todos os domingos, inclusive, a história dela, Olivia, do que aconteceu com ela para Bia. Então, durante o livro, a gente vai vendo esses encontros e intercalado com isso a gente vai sabendo um pouco da história da Olivia e do que ela aconteceu. E no final a gente tem a Teresa contando a história dela, o que aconteceu com a Bia. Cara, esse livro, eu chorei muito com o final dele. Eu tava lendo ele na UFMG, eu sentei num espacinho lá e tava chorando horrores. Cara, esse livro aqui é inacreditavelmente bom. Eu não decoro muitas falas de livros, muitas passagens, mas esse eu acho que foi o único que eu decorei, e se eu não conseguir lembrar agora vai ser muito humilhante, mas uma passagem que é muito forte, mais pro final do livro. Ai, meu computador descarregou. Não! Vai ficar sem essa iluminação aqui no final. Mas uma passagem muito forte significa você não tem culpa, mas tem corpo. Leem um livro e vocês vão entender o que isso significa. E essa passagem não é explicada, então você tem que extrapolar um pouco, tem que pensar, e quando você entender, você vai pirar, mano. Carla Madeira. Carla Madeira, inclusive, ela fez curso de matemática na UFMG, largou e virou escritora. Eu faço matemática e escrevi um livro, então estou nesse mesmo caminho. Então, eu falei um pouco sobre algumas coisas no geral aqui, talvez não consegui me expressar direito, umas coisas, mas acontece, é a vida.
Eu vou fazer um negócio aqui rapidão. Talvez não volte com a mesma iluminação, mas abemos luz. Então, para fechar um pouco, eu vou comentar sobre alguns livros que eu não falei aqui e falar outras estatísticas que eu esqueci, né? Desses 36 livros, agora eu vou ter que contar. Eu coloquei um, dois, foram dois. Eu li dois quadrinhos, que foram Azul é a Cor Mais Quente, um livro francês, que inclusive tem um filme, esse livro é muito bom. E Heartstopper, tem uma série. Dois livros do universo LGBT que ia ter mais que, assim... É igual eu falei, leiam livros fora da sua bolha, fora de um contexto que você não conhece, que somente vai abrir, vai expandir. Esses dois livros são incríveis. Eu chorei muito com Azul é a Cor Mais Quente, é um quadrinho muito de boa de ler e muito impressionante também. Eu li o mangá, Filosofia, também do universo LGBT, que, assim, ele tem uma história bem parecida com Azul é a Cor Mais Quente. Eu preferi Azul é a Cor Mais Quente, um livro francês, mas esse mangá aqui é muito bom também. Ele é uma história que começa e termina no mesmo mangá. Eu li duas peças de teatro, A Tempestade de Hamlet, se eu não estou enganado. Isso. Um livro de um conto, ou enfim, um livro um pouco mais curto, que foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, o último livro dela. Eu li 3 livros de Dostoiévski. 3. Gente Pobre, primeiro romance que o cara escreveu, O Jogador, que eu não gostei, e Noites Brancas, que eu achei incrível. O que mais que eu gostaria de comentar? Ler A Laranja Mecânica, vale a pena ler o livro. Tem um filme, o livro é bem diferente do final, e isso inclusive eles comentam, né? É uma distopia, a trindade das distopias conta com A Laranja Mecânica. Li livros da Colleen Hoover. Eu li Verity e Todas as Suas Imperfeições. Cara, Todas as Suas Imperfeições e também é um livro bem impactante. Assim, eu fiquei de cara com esse livro. A Colleen Hoover, ela escreve muito bem, apesar de ela tratar... esse apesar ficou meio errado aqui, mas enfim, ela trata de temas um pouco pesados demais, mas ela escreve muito bem todas as imperfeições suas, em todas as suas imperfeições, assim, tá entre parênteses, são fantástico, assim. Você fica, tipo, de cara, eu chorei no final também. Verity é muito bom. E, deixa eu ver, totalmente roteirizado esse vídeo aqui, né? Eu acho que é isso. Bom, para encerrar, de novo, tá com 38 minutos esse vídeo, vai ficar longo mesmo. Você não viu? Eu vou falar um pouco sobre o futuro, sobre o que eu lerei, né? Não sei se eu vou conseguir manter essa média, terminar o livro com 72 anos, terminar o ano com 72 livros, vamos ver. Tenho faculdade, mas o próximo livro que eu vou ler, com certeza, é Os Óculos de Ouro, de Giorgio Bazzani. É o livro de junho do Clube do Livro. A gente vai ler um livro curtinho também. E eu vou ler também, deixa eu levantar, O Cão da Morte, de Agatha Christie. São os meus 2 livros da minha meta de 3 livros por mês. E eu tenho alguns outros para ler na minha biblioteca. Eu não vou pegar, que ela já está toda desmantelada que eu tirei esses livros. Então eu tenho 2 livros do Joel Dicker, que eles estão aqui. Inclusive é esse daqui, A Verdade sobre o Caso Henrique Hebert. É o caso Alaska Sanders. É o caso Alaska Sanders? Isso, é o caso de Alaska Sanders e o Enigma do Quarto 622. Quero ler esses em sequência. Tem, o que mais? A Casa de Doce, que eu comentei, da Jennifer Egan. Macunaíma, eu tenho Macunaíma para ler. Eu tenho O Retrato de Dorian Gray. Os Sofrimentos de Jovem Werder. Crime e Castigo. Eu tenho bastante livro para eu ler aqui, então... bom, Clube do Livro, cada mês temos novos livros. E tem o resto dos livros da Agatha Christie.
por aí. Tá todo mundo aqui, mas acho que o mais recente que eu vou ler com certeza são esses dois. Então, para finalizar, se você chegou até aqui, 40 minutos de vídeo, você é um guerreiro. Muito obrigado por ter visto também. Talvez deixe a sua opinião sobre alguns livros, sobre o que eu falei também. Se você quiser, pode me mandar uma DM, deixar aqui nos comentários. Esse vídeo vai ficar privado, mas enfim, acho que tem como comentar. E se você gostou, viu aqui, talvez eu possa fazer um vídeo curto sobre os livros que eu leio depois, não só postar eles no Instagram. Mas é isso, comentando um pouco desses 36 livros que eu li até agora. Se eu quiser deixar o meu favorito desses todos, eu diria esse, obviamente, Carla Madeira. A Natureza da Mordida, Suicidas, para começar a ler também, é incrível e puro. Esse livro aqui todo mundo devia ler. Esse livro que a capa ela é invisível, acho que aqui eu consegui ver. Puro. Então é isso, eu fico por aqui com 41 minutos e alguns segundos, então até mais, muito obrigado, valeu, valeu galera.